Salve, 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 boa noite. Peraí que eu tô embaçado aqui. Agora sim, tô me ouvindo, né? Agora sim, tô me ouvindo. Eu tinha mutado aqui o microfone. Boa noite, boa noite. Muito bem. Maravilha. Vamos nessa, vamos nessa. Beleza, pessoal. Então, boa noite aí. Vamos, o pessoal vai chegando. O pessoal vai devagar chegando aí. Vamos aí para mais uma atividade, né? Muita gente perguntando com relação a dúvidas aí com relação às atividades. Eu acredito que essa semana eu já terminei já o meu sisteminha que eu fiz para vocês, com tipo uns tutoriaizinhos assim para tirar as dúvidas que vocês têm. A gente vai fazer um sistema de plantão de dúvidas, vai ficar legal, para vocês terem um suportezinho maior também, beleza? Vai ficar top. É, Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aí, assim, quem ainda tiver dificuldade com o Visual Studio Code, não conseguiu instalar, porque assim, são dois passos que a gente precisa. Instalar o Python na sua máquina para que a gente possa executar as aplicações que a gente, né, programou. E, além disso, depois de executar o Python, a gente vai precisar ter uma IDE, que é justamente para a gente fazer esse trabalho. Então, a IDE e o Python, a gente vai precisar é, que vocês tenham instalado. Então, quem ainda tiver com dificuldade, me chama ali no privado para a gente tirar essas dúvidas, beleza? Não vão ficar com essas dúvidas não. Fechou? Então, assim, se tiver alguém ainda perdido, tem a chance aí de fazer. Beleza? Então, vamos que vamos. Eu vou só abrir aqui a minha IDE. Vou abrir aqui o nosso a nossa pasta e vamos lá, vamos botar a mão na massa. Corrigir, vamos corrigir. Vou respondendo aqui no chat direto mesmo. Peraí, deixa eu tirar um pouquinho do lado aqui da frente. O OBS, que eu estou fazendo a transmissão para vocês aqui em tempo real. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu só organizar a minha área de trabalho aqui.
jogar isso aqui para cá. Aí vai ficar top das galáxias. Aqui fica maravilhoso, maravilhindo. Pois bem, então eu vou só relembrar aí a que a gente tinha, né? A gente tinha essa atividadezinha aqui marotinha para fazer. E aí agora a gente vai tentar entender essas etapas aqui, beleza? Vamos fazer uma a uma. Então vou começar aqui a primeira, nosso objetivo. Deixa eu só ampliar aqui. Qual que era o nosso objetivo? Manipular os diferentes tipos de dados em Python, né, que é o int, o float, string e tantos outros tipos, e converter esses valores para o tipo adequado e calcular a média dessa lista de números. Então a gente tem essas várias opções. Esse exercício aqui ele é bem pesado, não é um exercício simples, mas nós vamos aprofundar nele, tá? Então para a gente chegar nesse nível aqui, a gente vai precisar revisar alguns conceitos. Então, primeiramente, eu vou criar um arquivo aqui, tá? Esse arquivo, a gente tem os tipos de dados que a gente trabalha. Então, a gente trabalha com vários tipos de dados. Vamos só repassar aqui alguns conceitos para vocês. Vamos lá. Deixa eu responder aqui no chat aqui para vocês. Boa noite. Até então, a gente usou uma função padrão do Python, que é o print, certo? Então, o print todo mundo já conhece aí. Eu vou dar aqui um print. A declaração, as funções, elas sempre vão usar esse parênteses aqui, porque o parênteses, ele carrega com ele, o parênteses ele vai carregar junto com ele, deixa eu só sair da frente aqui. O parênteses ele carrega junto com ele sempre a possibilidade de você usar um parâmetro, ou seja, de você colocar aqui, ó, um objeto aqui dentro. Esse objeto que você vai inserir aqui dentro pode ser um parâmetro padrão ou ele pode ser um recurso que você vai precisar para manipular a função que você tem aqui externa. Se a gente for no site, na documentação oficial da linguagem Python, tá, isso serve para qualquer ação. A gente fala que são as funções padrões no Python, né? As built-in functions. Então, se eu abrir aqui as minhas built-in functions, tá? Eu tenho várias aqui, ó. Então, por exemplo, vamos olhar aqui para essa função aqui, ó, poll. Poll, basicamente, ela passa aqui, ó, ela passa 3 parâmetros, ou seja, eu chamo essa função e passo 3 parâmetros. Sendo que esses parâmetros aqui, cada um desses parâmetros, a gente tem uma explicação, ou seja, tem uma razão de ser. Alguns parâmetros são obrigatórios, outros não. Então, a gente sempre vai usar o parâmetro que for obrigatório. O que não for obrigatório, a gente não precisa usar. Então, por exemplo, vamos lá. Suponha o seguinte, vou usar esse conceito aqui, ó, do poll. Então, sai fora o print, vou usar aqui o poll. O poll, ele vai exigir que a gente coloque, né, uma base, um expoente e um mod aqui que eu posso inserir e parametrizar esse mod. O que significa isso? Vamos lá. Se eu fizer esse parâmetro aqui, ó, ele vou até aumentar aqui um pouquinho mais. Esse parâmetro aqui, base, ele é obrigatório. Esse parâmetro aqui, expoente, ele é obrigatório. E esse aqui, ele não é obrigatório. Então, vou até botar aqui, ó, um ozinho de obrigatório. Aqui um ozinho de obrigatório. E aqui um F de facultativo. Agora, o que isso significa na prática, tá? Se eu fizer ele sem o mod,
tá? Sem o mod. O mod, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a potência, normal de um número. O que isso significa na prática? Uma potência normal. Vou até botar um comentário aqui. Vou botar um comentário aqui. Peraí. O que isso significa na prática? Significa o seguinte: se eu usar POU 2 e 3, ou 2 e 4, vamos botar 2 e 3. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado à terceira potência. Acho que eu consigo fazer o elevado aqui direto, né? 2 elevado à terceira. Que isso é a mesma coisa que 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 8. Então, aqui o que está acontecendo? Eu tenho uma função padrão, que é o POU, ele passa uma base, ele passa um expoente. O que é a potência? É uma base elevada a um expoente. E aí, ele entrega o resultado. Esse mod aqui eu coloco se eu quiser. Se eu quiser colocar o mod, ele vai calcular a chamada potência modular. O que é essa potência modular? É a base elevado ao expoente, né, no módulo, no mod, que basicamente a gente vai trabalhar com módulos. Então é como se você fizesse o seguinte: você pega o valor, por exemplo, você pega o valor e divide pelo módulo, que é basicamente um operador dele. Então, se eu colocasse aqui 2, 3, por exemplo, com o mod, né? Se eu colocasse aqui, ó, com o mod. Ah, mas eu não sei. É a matemática, né? Ele vai fazer a potência modular. Então, vai ser a potência modular. O que significa isso? Eu vou passar aqui, ó. POU 2, 3, 5, por exemplo. Ele vai fazer o 2 ao cubo, que é 8, e vai calcular o módulo a partir de 5. Essa parte de módulo eu não vou entrar agora, tá? Nesse mérito. A ideia é vocês entenderem como que eu posso manipular os parâmetros de uma função built-in, ou seja, de uma função padrão dentro do Python. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, usando o POU aqui, ó, usando o POU, que é base, expoente e o módulo, tá? Sendo que o módulo, ele é facultativo, posso usar se eu quiser, tá? Por padrão, o módulo que ele já vem é o quê? None, ou seja, nenhum. Então, ele não usa esse mod. Então, se eu quiser calcular a potência, por exemplo, de 2 elevado ao cubo, vamos fazer uma outra aqui, ó, né? Calcular, coloca aí no chat, eu quero calcular 4 elevado à terceira. Como é que eu faço? Coloca no chat aí. 4 elevado à terceira. E aí, rapaziada? 4 elevado à terceira fica como? Olha aí, ó. É difícil. Valendo um Labubu aí, vamos lá. Valendo aquele bonequinho lá do capiroto. E aí, foi? Vamos lá, então é isso mesmo, ó. Então, POU já ganhou o boneco do Labubu. Esse boneco assustador, né? Eu tenho medo daqueles. Aí vem a base é 4 e o expoente é 3. Ou seja, 4 elevado à terceira. Então, se eu executar aqui, ó, embaixo no meu terminal, ele vai fazer o quê? Nada. Aí, ó, não me entregou nada. Por quê? Porque eu pedi só para calcular, não pedi para fornecer. Agora, se eu pedisse, não, eu quero que você imprima no terminal. Qual é o comando que eu uso para imprimir no terminal? Print, não é isso? Só que eu não quero imprimir uma frase, por exemplo, oi. Ó, vou imprimir o oi. Oi. Roda o oi aí. Ele imprimiu lá embaixo. Suave. Mas eu não quero imprimir o oi, eu quero imprimir a potência desse cara. Então, se eu quero imprimir a potência, eu vou fazer o quê? Vou pegar essa galera aqui,
e vou jogar no lugar desse texto aqui que eu quero imprimir. Então, ó, por favor, imprima a potência de, né, 4 elevado à terceira. Aí agora ele vai entregar aqui para mim, ó, 64. Beleza? Se eu pedisse o módulo, o que ele ia fazer para mim? Ele ia dividir por um número e o que sobrasse ele ia entregar de resto. Então, se eu colocasse aqui como módulo 10, ele vai dividir por 10, 64 dividido por 10 vai dar 6 e sobra 4 de resto. Ou seja, ele vai me entregar o resto dessa potência dividido por 10, que vai ser 4. Quer ver? Ó, vamos lá. 4, tá aí. Se eu colocasse, como é 64, se eu colocasse, por exemplo, 3, ele ia chegar até 63, ó, 64 nesse caso aí, ele pode ser dividido por 2, porque ele é um número par. Agora, se eu colocasse 3, por exemplo, vai dividir por 3, aí vai sobrar 1, que é 63, 11, né? Daria 11 e sobrava 1 de resto. Então, o que a gente vai fazer? Vamos deixar aqui por enquanto, não esquece essa parte de resto. Fizemos aqui uma função que a gente usou padrão. Se eu voltar lá para a documentação do nosso querido Python, a gente tem outras funções. Vamos olhar outras aqui, vamos olhar outras. Então tem várias aqui, ó. Uma outra que eu gosto que a gente dá uma olhada é essa aqui, ó. Len, tá? É a tal da len. O que esse len representa na prática? O len representa, tá? O tamanho desse objeto. Então, cadê? Deixa eu aparecer aqui para vocês. Então, quando eu estou usando o len, ele vem do inglês length, que é o quê? O tamanho, o comprimento. Então, ela vai me dizer quantos itens eu tenho nesse objeto que eu passei. Então, eu passei um objeto aqui, ó. Quantos itens eu tenho nesse objeto? É isso que o len vai me dizer. Então, vamos lá. Se eu pego aqui, por exemplo, eu tenho um objeto, uma lista, por exemplo. Eu vou criar uma lista ou uma variável chamada nome. E aí eu coloco nessa variável, tá? Tamanho da palavra. Vou pegar a palavra, sei lá, Pindamonhangaba. Nem sei como é que se escreve. Vou escrever uma mais simples. Vamos botar aqui constitucional. Eu quero saber o tamanho dessa palavra. Então, eu vou escrever aqui a palavra. Vou salvar ela numa variável chamada constitucional. Constitucional. E aí eu vou perguntar para o meu sistema qual que é o tamanho dessa palavra. Aí eu vou usar a função padrão chamada len. Len vai passar o objeto e vai dizer o tamanho dele. O tamanho dele. E qual que é o tamanho de um texto? O tamanho de texto é a quantidade de letras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí por aí vai. Então, eu vou botar aqui, ó, len, e nesse len eu vou passar o objeto, né? Aqui, ó, retorna o número de itens de um container, ou seja, daquele objeto. Então, eu quero saber qual que é o tamanho da palavra secreta. Tá aqui, palavra. Aí, beleza, eu vou executar aqui. E aí, o que deu? Deu nada. Continua repetindo só o 64 lá de cima. Por que isso aconteceu? Porque aqui eu pedi para ele calcular o tamanho dessa palavra. Não pedi para me fornecer. Ele está entregando só o 64 aqui de cima. Então, eu vou ter que usar a mesma lógica. Vou ter que pedir o sistema para imprimir, print. E aí, prestem atenção nos parênteses. Ó, parênteses abrindo, parênteses fechando. Ou seja, estou usando parênteses para abrir e estou usando parênteses para fechar. E a galera está aqui dentro. Então, esse processo aqui, ó, esse parâmetro que eu estou passando aqui dentro, poderia ser a letra A. Poderia ser a própria palavra que eu fiz ali em cima, ó, a variável palavra. Pode ser qualquer coisa, inclusive uma outra função. Esse que é o barato do Python. Você pode montar, passar coisas dentro de coisas, entendeu? É como se você levasse dentro da mochila uma lancheira. Eu posso colocar coisas dentro da lancheira
e posso colocar essa lancheira dentro da mochila. Aqui é a mesma coisa. Vamos supor que a minha mochila seja o print, a minha lancheira é o len e o meu lanche é a palavra, que está dentro de um saco lá de papel, que é o constitucional, que é meu sanduíche de presunto com queijo. Meu burrito. Então aqui agora, ó, ele vai me entregar, ó, 14. 14 é a quantidade de letras aqui, ó. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Confere, cheque. Então, eu consigo passar a quantidade de elementos, tá? E isso, se eu colocasse aqui, por exemplo, uma frase, ao invés de ser uma palavra, fosse uma frase. E eu vou botar a frase assim, ó, isso é constitucional, com exclamação. E eu pedi para ele passar agora a frase, quando eu executar, ele vai me entregar agora 22. Aí, presta atenção, que aqui, ó, vamos lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Acento assim, na palavra não, mas, por exemplo, pontuação, espaço em branco, tudo é considerado uma letra, ainda que seja letra nenhuma. Então, aqui ele vai me dar o tamanho, incluindo espaços em branco também. Beleza? Então, tem que ficar esperto aí em relação a isso. Então, essa é uma outra função padrão que eu tenho no Python, tá? Eu posso usar o len para saber o tamanho. Vamos usar uma outra aqui, ó. Uma outra também super importante. Cadê? Vamos lá. A gente já viu, né? Essa situação aí com relação a tamanhos. Aí tem várias outras. Exec, enumerate, list, tá? A gente tem, por exemplo, para deixar maiúscula, para deixar minúscula, né? Tem um print que a gente já viu aqui que eu posso usar. E agora eu vou buscar uma outra, vamos achar uma outra função legal para a gente trabalhar o que a gente quer, que eu vou querer deixar ele, vamos ver qual que a gente pode usar. O lower, vamos usar o lower. Tá, essas aqui são algumas, tá? Vamos procurar aqui, ó, lower. Isso. Então aqui, ó, por exemplo, se eu quiser usar o que a gente chama de lowercase, a gente vai usar uma outra situação. Então, ou seja, eu vou converter usando o lower, que é um outro método que a gente tem também comum em Python. Só que agora, ao invés de eu passar, aí a gente vai ver isso mais lá na frente. Ao invés de eu passar o objeto dentro dele, dessas funções built-in, eu vou usar uma classe, tá? Mas aqui, vamos deixar o lower para depois, vamos focar aqui numa outra importante, que é essa daqui, ó, input. O que essa input significa? O input, ou input, ele vai chamar uma entrada de usuário. Ou seja, o usuário vai colocar alguma coisa no terminal. E ela também exige um prompt. O que é o prompt? É o pedido, é a declaração que você vai fazer, vai pedir alguma coisa. Então, vamos supor o seguinte. Ao invés de eu usar, olha só o que a gente vai fazer agora. Ao invés de eu usar essas funções aqui, ó, print, poll, e já passar os valores, vamos criar a nossa própria calculadora. Vamos criar a nossa calculadora de potência. A nossa própria calculadora de potência. Aí como é que vai ser o esquema? Vamos lá, vamos entender essa calculadora de potência. Espera aí. Eu já sei como é que funciona o poll, certo? Só que agora, como é que vai funcionar? Eu vou pedir ao usuário que forneça a base e o expoente. Deixa eu quebrar aqui, pronto. E o expoente. Então, o meu usuário vai fornecer a base e vai fornecer o expoente para a gente fazer o cálculo.
Como é que você vai fazer isso? Eu sei que se eu usar print e escrever aqui, ó, base, ó, se eu fizer isso aqui e executar, vai sair lá pra gente, ó, a palavra base, certo? E se eu quiser que o usuário escreva alguma coisa, como é que eu faço? Aí é onde entra o input, né? Porque a gente vai fazer o quê? Eu vou vir aqui, ó, ao invés de ser aqui, ó, base, ó, vou deixar o base aqui. Eu vou colocar aqui embaixo, ó, input. E vou executar. Ó, apareceu um campo aqui para eu digitar, ó. Consigo digitar no terminal. Ó, consigo colocar qualquer coisa. Tá vendo? Tá, o que aconteceu? Nada. Mas porque eu só pedi para ele inserir. Mas eu não fiz mais nada. Então, o correto é o quê? Vamos colocar uma mensagem aqui, ó. Que é o prompt. Escreva o valor da base. Vamos tirar esse print aqui e vamos pedir para ele executar. Olha lá. Escreva o valor da base. E apareceu aqui para eu escrever, ó. Se eu quiser a base 33. Ó, percebe que ele começa imediatamente depois que acaba lá a string que a gente criou. Aí se eu dou um Enter, o que aconteceu? Nada. Por quê? Porque eu só pedi para ele escrever. O correto é a gente armazenar esse dado aqui em algum lugar. Então, a gente pode criar uma variável chamada base. Ó, base igual a 3, por exemplo. E potência, expoente, né? Expoente igual a 4. Então, se eu quiser calcular a potência, eu posso botar poll, a base e o expoente. Ó, eu posso fazer isso, não posso? Ele vai entregar para mim a base, que seria 3, elevado ao expoente 4. Só que eu vou trocar, vou tirar esse 3, e ao invés de deixar o 3, eu vou colocar para o usuário inserir. Aí eu vou usar aquele comando do input. Input, escreva a base. E aqui é a mesma coisa, escreva, tá? Então aqui, ó, vou colocar o input. Se você usar o alt, ó, se você segurar aqui o alt em cima e o alt embaixo, você consegue escrever nas duas linhas ao mesmo tempo, ó. Input, aí eu vou colocar aqui, ó, digite o valor, 2 pontos, e um espaçozinho para não ficar em cima. Então, isso é interessante se você quiser escrever, né? É só segurar o alt. Ó, então, digite o valor, vamos botar aqui, da base. E digite o valor do expoente. Então, o que eu fiz aqui, ó? Vamos entender. Eu tenho uma base, tá? Eu tenho uma base. Essa minha base. Deixa eu sair da frente aqui. Eu tenho uma base aqui, ó. Essa base, eu estou usando a função padrão input, que vai pedir para o usuário escrever alguma coisa. Aqui vem o prompt, é o que vai aparecer lá antes dele escrever alguma coisa, para o usuário saber que ele tem que escrever alguma coisa. E depois que ele der um Enter, quando ele der o Enter, aqui, ó, a variável chamada base vai armazenar uma string, que é o que o usuário colocou. Então, ele vai armazenar essa string. Então, vamos tirar esse poll aqui e vou colocar aqui, ó, print. Aí eu vou imprimir base, 2 pontos, vírgula, base. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou escrevendo um texto e estou escrevendo a potência desse texto. E vou fazer a mesma coisa aqui com o outro. Print, expoente, 2 pontos e expoente. Aqui, agora, quando eu executar, o que ele vai fazer? Na primeira coisa, ele vai armazenar na variável base a entrada que o usuário vai escrever com esse prompt aqui, passando na frente. Digite o valor da base. Aí eu vou digitar, vai armazenar na base. Aí o expoente, digite o valor do expoente. Eu vou digitar e vai salvar aqui. E depois eu peço um print para ele imprimir a base, com um espaçozinho para não ficar montado em cima do outro.
A vírgula eu posso imprimir quantos objetos eu quiser e a variável base vai passar junto, ou seja, ele vai trazer o texto base e depois o valor da base que eu coloquei. E assim com o expoente também, mesma coisa. Vamos executar aqui, ó. Então, ó, digite o valor da base. O valor da base, eu quero o valor da base 3. Digite o valor do expoente, eu quero 5. Olha lá, base 3, expoente 5. Então, saíram os dois aí para mim, conforme eu quis. Só que tem um detalhezinho básico que a gente precisa ficar maroto aqui. Que é o quê? Essa base, olha aqui, ó, quando eu coloco aqui o nome no input, ele fala aqui, ó, que ele está passando para a gente o quê? Uma string. O que é uma string? É uma cadeia de caracteres. Ah, mas eu inseri um número. Tá, você inseriu um número, o 3, por exemplo, mas ele está armazenando esse 3 como sendo 3 assim, ó. E 3 assim é string. Não é número. Para ser número inteiro, por exemplo, teria que ser 3 assim. Aí ele é um número inteiro. Então, o que eu tenho que fazer para esse danado aqui, ó, virar número? Eu tenho que converter ele, fazer um casting para número. Aí vamos lá nas nossas funções padrões lá do Python e vamos procurar quem faz isso. Quem faz isso? É o int. Para inteiro, né? Claro. Deixa eu voltar para as built-in functions. Cadê? Vamos procurar o int. H-I. Int. Aqui, ó. Então, ó, se eu tiver um número decimal, que é 123.45, é um número decimal, é um float. Se eu usar o int, passando ele como parâmetro, vira 123. Se eu tenho uma string chamada 123, ó, tá com aspas, então ela é texto. Se eu converter, vira 123. Se eu tiver um número aqui, ó, na forma de texto, mesma coisa, ele vai ignorar o que tiver de espaço em branco, vai ignorar o que tiver de caractere especial e vai transformar isso tudo num número. Se eu tiver aqui, ó, uma cadeia aqui, ele vai fazer a conversão. Se tiver em binário, mesma coisa, tá? Então, a gente já consegue fazer usando esse argumento aqui do int, passando sempre o elemento int. Então, beleza, já que eu sei que eu tenho que fazer isso, eu tenho que colocar então o meu número dentro desse int. Lembra da mochila, né? Então, ó, que é a mesma coisa. Eu tenho a base, eu estou usando um input. Mas dentro do input, eu tenho que colocar parênteses e transformar essa galera toda num int. Ó. Então, eu estou passando dentro uma função e estou passando fora uma outra função. Tudo que tiver dentro desses parênteses aqui vão ser convertidos para número. E o que tiver aqui dentro é só o prompt para coletar do usuário. Então, aqui é a mesma coisa. Ah, e Holmes, não poderia fazer lá na frente? Poderia também. Ó. Você poderia vir aqui, ó, e fazer aqui, ó, int entre parênteses expoente. Também resolve a parada. Dá no mesmo. Estou convertendo aqui inteiro e passando o expoente. Aqui, ó, eu já estou salvando a base como número. Então, dá no mesmo. Tá? Mas aí, no caso, vamos fazer aqui legal. Vamos deixar todo mundo igual. Int. E aí, sai. Pronto. Então, converti todo mundo para int. Então, esse aqui não precisa, porque já está como inteiro, né? Aí, agora eu posso fazer, por exemplo, poll, que é a potência, base, expoente. E se eu quiser imprimir esse resultado, eu posso fazer o quê? Print, sai, resultado, e uma vírgulazinha, sai passando o poll e o expoente. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou imprimindo todo mundo que está aqui dentro. Só que eu estou imprimindo dois objetos. Um objeto é o texto resultado e o outro é a potência, o cálculo da potência. Então, agora, ó, passando aqui, digite o valor da base. A minha base agora vai ser 2.
Diz o valor do expoente. O expoente vai ser 5A. Ele vai dizer, meu amigo, como é que eu vou converter para número uma letra? Não tem jeito, vai dar erro. Então, eu tenho que colocar como número, que ele pode ser conversível. Para eu poder converter, né? Então, senão não tem como. Então, vamos lá. Valor da base, 2. Valor do expoente, 5. Aí, agora ele falou, a sua base é 2, o expoente é 5 e o resultado é 32. Então, agora deu certo aqui a minha operação, usando a base e usando o expoente. Agora, vamos fazer o diferente. Vamos pedir o usuário para fornecer uma palavra. Então, vou botar aqui, ó, palavra. E aí, como eu quero armazenar essa palavra vindo do usuário, eu vou usar o input. Input. E vou colocar o prompt, né, que é escreva uma palavra. E aí, eu vou dar um espaçozinho aqui para não ficar a palavra em cima. E aí, ele vai armazenar na palavra o input. Aí, eu vou pedir depois para ele imprimir tamanho da palavra. Ele vai imprimir o tamanho da palavra. Vou colocar uma vírgula para acrescentar outro objeto para imprimir logo na sequência. Aí, vou colocar tamanho da palavra. Vamos botar 2 pontos aqui, tamanho da palavra, e aqui a gente coloca a palavra. Se eu colocar a palavra, o que ele vai fazer? Vamos ver se vai dar certo? Ó, gente, o valor da base, aí voltou aquela questão anterior, 2, expoente 3, beleza. Aí ele pediu agora, escreva uma palavra. Vou escrever a palavra Brasil. Tamanho da palavra Brasil. Peraí. Tamanho da palavra Brasil? Tá errado isso aí. Tá errado, por quê? Porque eu pedi para ele imprimir a palavra, ó. Imprime a palavra foi a palavra que o usuário entregou. Mas eu não quero o tamanho da palavra, eu quero... Ou quer dizer, eu não quero a palavra, eu quero o tamanho da palavra. Aí a gente vai usar a função len. Len palavra. Agora, ele vai fazer, ao invés dele entregar o tamanho da palavra, o len, ele vai entregar o comprimento dessa palavra, ou seja, o valor da base de novo, 2, 3, 8, fala uma palavra, Formosa, olha lá, tamanho da palavra, 7 letras. Posso até melhorar isso aqui, né? Podemos colocar aqui, ó, tamanho da palavra, 7, vou colocar outra vírgula aqui, ó, e escrever letras. Ó, vamos executar de novo aqui. Valor da base 2, expoente 3, escreva uma palavra Formoso. Sua palavra tem 7 letras, ó, agora ficou legal. O tamanho da palavra, 7 letras. Então, aqui agora eu começo a manipular do meu usuário, do meu sistema, eu consigo fazer esse processo todo aqui, ó, eu consigo ajustar absolutamente tudo em relação ao que o usuário insere, tá? A gente pode até brincar com esse recurso. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vamos fazer um exercício aqui básico. Olha só, nosso desafio agora. Nosso desafio é o seguinte. A gente tem que fazer um sistema de cadastro. Tá? Então, deixa eu colocar aqui o nosso requisito. Então, ó, o que a gente precisa fazer no nosso sistema de cadastro? Eu tenho que cadastrar meus clientes e esse programa vai pedir algumas coisas. Vamos ver o que esse programa está pedindo. Então, primeiro, pedir usuário, nome e idade. Segundo, perguntar qual é o produto favorito da loja. E terceiro, exibir uma mensagem de boas-vindas personalizada com essas informações. Então, temos aí 3 ações para fazer. Vamos fazer esse nosso sistema de cadastro aí.
Então, a primeira coisa para fazer é pedir ao usuário nome e idade. Então, vamos fazer aqui, ó, o comentário em Python, né? Pode ser o jogo da velha ou as aspas. Vou colocar aqui entrada de dados. Aí eu vou até colocar uma mensagem. Vamos botar uma mensagem para o usuário saber que ele está no sistema. Eu vou colocar aqui assim, ó, print. E aí vou botar assim, ó, 1, 2, 3, dá um espaço, 1, 2, 3, que fica um negocinho legal, ó. Bem-vindo ao cadastro da loja Home Store. Vê lá. Aí, então o que vai acontecer quando eu executar aqui, ó? Ele vai sair essa mensagem aqui, ó, bem-vindo ao cadastro da loja Home Store. Só que eu tô achando muito apertado, eu não tô vendo direito, tá ficando esses negócios em cima do outro. Então, o que é o barato para fazer? Vamos dar um espaço, dar um enter. Como é que eu poderia fazer? Assim, ó, cada print não é uma linha nova. Vou colocar aqui ó, uns 3 print aqui e uns 3 print aqui em cima. Olha, agora ficou top, ó. Agora já ficou um negócio mais clean. Só que isso aqui existe no Python inclusive do PEP8, que a gente chama dry. O que significa o dry? Don't repeat. Fiz ao contrário, né? Mas ficou legal. Yourself. O que significa isso na tradução livre? Não seja repetitivo, não fique repetindo as coisas, porque isso é vacilo. Vacilo de Júnior. Então, a galera do COBOL aí, ó, já fica ciente aí que não dá para fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, ao invés de eu repetir, a gente tem um comando dentro do próprio print que a gente chama de /n, ó. É a barra invertida de escape e o n. Viu que ele ficou até amarelinho, né? Vou criar, eram 3 linhas, então /n, /n, /n. E aqui no final mais 3 linhas, /n, /n, /n. Então eu não preciso sair repetindo um monte de print. Basta eu botar o /n que ele vai fazer a mesma coisa, ó. 1, 2, 3. Ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então tem as 3 linhas aí que a gente pediu. Então nosso sistema tá legal. E aí beleza, eu não quero ser repetitivo, então eu vou usar o /n, barra invertida e o n. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar agora as entradas de dados, né? Então a entrada de dados, vamos começar aí com o nome. O nome lá do fariseu é nome igual a, vou botar aí, input. Não é isso? Que eu quero coletar o nome. Então, input. E aí, eu vou escrever aqui, ó, o nome da personalidade aí, do nosso herói. Digite seu nome. Então, vou deixar um espaçozinho aqui para não ficar encavalado. Então, eu vou armazenar na variável nome essa entrada, digite seu nome. Idade, a mesma coisa. Input, digite sua idade, garotinho, garotinha. E o sistema também tinha que perguntar qual é o produto favorito da pessoa. Então vamos botar aqui, produto favorito. Lembrando que vocês não podem usar na declaração de variáveis e, né, eu não posso botar assim, ó, tá errado, tem que ser o underscore, tem que ser aquela linha de baixo. Aí eu vou botar input, vou botar aqui qual é o seu produto favorito em nossa loja. Qual que é o seu produto favorito em nossa pequena Mega Store? Aí você vai colocar aí o produto Favorex e com esse produto Favorex, você vai ter aí o sucesso à sua porta. Temos as entradas, né? Aí depois, o que eu tenho que fazer? Vamos ver, lembrar aqui. Pedir ao usuário nome e idade, cheque. Perguntar qual é o produto favorito, cheque.
exibir uma mensagem de boas-vindas personalizada com essas informações. Ou seja, nome, idade e produto favorito. Beleza. Aqui eu vou trazer um outro conceito para vocês, um conceito moderno de F-string. O que é uma F-string? Ou uma string literal formatada, formatted literal string. O que significa essa tal dessa F-string? Vamos entender essa parada, tá? Basicamente, quando a gente usa uma F-string, nós estamos usando você tem a possibilidade de colocar o que você quiser, inclusive conteúdo dinâmico dentro dessa F-string. Então, por exemplo, se eu quiser fazer aqui, ó, a gente teria que colocar um print, sei lá, vamos supor que eu fosse escrever aqui, ó, o nome da pessoa. Eu vou colocar nome, vírgula, ou então colocar assim, né? Seu nome é nome, vírgula, aí aqui de novo, e sua idade é idade, vírgula. Seu nome é nome, sua idade é idade e o seu produto favorito é produto favorito. Olha que complicação para escrever uma frase. Mas vai sair, ó. Seu nome. Astubal. Sua idade. Astubal tem menos de 70 anos, 76. Qual é o seu produto favorito nessa loja? Ele gosta de morango do amor. Morango do amor. Seu nome é Astubal e sua idade é 76 e seu produto favorito é morango do amor. Legal, funcionou, legal. Só que eu quero trabalhar com uma F-string. O que a F-string vai fazer? Eu vou poder colocar a variável dentro da minha string. Ou seja, eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer diferente, ó. Vou colocar a frase inteira. Vou colocar o Fzinho para indicar que vem uma F-string, né, que vem uma literal. E aí, qualquer variável que eu precise inserir lá dentro, eu vou usar como sendo um objeto entre chaves. Então, ó, nome. Então, ele vai carregar o nome. Então, eu vou falar assim, quer ver, ó? Olá, vírgula, nome. Com uma exclamaçãozinha, tá vendo? Então, ele vai buscar esse nome e vai jogar ali dentro já formatado. Vamos criar um /n para quebrar a linha. Vai para a linha de baixo. Olá, fulano de tal, quebra a linha. Quebrou a linha. O que a gente pode falar para ele? Vamos lá. Olá, fulano de tal. Sua idade é de idade anos. E seu produto favorito em nossa mega loja é produto favorito. /n para quebrar a linha. Até breve. Pronto. Vamos ver como é que vai sair essa nossa confusão aqui, ó. Lembrando que o F vai indicar que eu posso inserir conteúdo dinâmico. Então, ó, olá. Aí aqui, onde estão essas chaves, eu poderia colocar qualquer coisa dinâmica. Eu posso colocar uma soma, por exemplo. Se eu pedir aqui para somar, ó, 2 mais 3, ele vai fazer essa soma para mim. Mas eu quero o nome dele. Olá, nome. Aí eu botei um /n para quebrar a linha e começar numa nova linha. Sua idade é tanto e seu produto favorito nossa loja é produto favorito. Quebra de novo e vem um até breve. Vamos ver como é que vai sair essa confusão aí. Bem-vindo ao cadastro, digite seu nome. Meu nome é Genivaldo. Sua idade? Genivaldo, 33 anos. Qual é o seu produto favorito nossa loja? Sandálias alpercatas. Sandálias alpercatas. Ok, ó, olha lá. Então,
ficou quebrando, ó, lá Genivaldo, sua idade é tal, seu produto favorito é tal, então deu Brasil aqui, ó, deu bom, né? Funcionou legal, conforme as nossas expectativas aqui, atendeu, né? Atendeu aí o nosso chamado, funcionou. Então é isso, a gente pode gerenciar, tá? A gente pode gerenciar e fazer esse trabalho aí como a gente quiser, tá? Poderia até gerar uma mensagem né, mais complexa e tal, tá? Por aí vai, tá? Então a gente consegue fazer isso aí. Beleza? Então, agora o que a gente vai fazer, tá? Como tarefa para vocês, meus perdigotos, é fazer um sistema de login simples agora. Nessa mesma lógica. Então, vocês vão criar um sistema de login simples. Beleza? Então, vamos lá. Vou colocar aqui e a gente já vai responder. Bora, bora. Então, ó, qual que é a ideia, tá? Você define o usuário e senha, o programa vai pedir o login, vai pedir a senha, tá? E aí, se der certo, o login vai ser bem sucedido. Se não, né? Então vamos pedir, então vamos criar aqui, ó. Deixa eu criar a lógica aqui. Já entenderam aqui a pegada, né? Então deixa eu criar aqui cadastro sistema.py. Então, ó, a atividade aí para vocês. Crie um sistema de login, não, de cadastro, né? De cadastro do usuário em que você solicita, no sistema, né? Em que o sistema solicita o usuário, não, o nome do usuário, né? O nome do usuário, a senha, que mais que a gente vai pedir? O e-mail, o nome, sobrenome, telefone do usuário. Pronto. Então, tá aí a tarefa para vocês. Deixa eu sair da frente. Então, vou dar aí 5 minutinhos aí para geral fazer. Vamos lá, já a gente responde. 5 minutitos. Bora lá.
E aí, meu Poblitos, foi? Vamos fazer então essa parada aí, né? Molezinha. Não é nada, não é o bicho de sete cabeças, só que ele vai exigir da gente algumas coisas. Cadê? É, manda o código aí, quem já fez aí. Eu já até recebi aqui alguns já, né? Legal, 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 legal. Então, olha só, né? Vamos começar, vamos começar com uma coisa bem básica, né? Uma coisa simples. E vamos criar aqui sobre ele. Lógico, isso aqui a gente lá na frente vai otimizar isso aí, tá? Agora a gente vai começar o feijão com arroz, tá? É, vou colocar aqui ao final, tá? O sistema imprime as credenciais do usuário, né? Tipo assim, ele imprime o resto tudo do usuário, né? Tá? Então, vamos lá. Como é que vai ficar esse meu sistema? Olha só. Olha só como é que vai ficar. Vamos fazer aquele padrão, né? Aquele padrãozão que a gente tinha feito. Um print aqui para poder carregar uma telinha legal. Vamos botar aqui um /n para descer. E aí eu vou colocar aqui 1, 2, 3, cadastro de usuário. Beleza, foi. Aí eu vou fazer a coleta de dados. Coleta de dados. Usuário, não posso dar acento na variável. Usuário input para coletar o usuário. Prompt, digite o nome do usuário. 2 pontos e um espaço para não ficar encavalado. Senha, mesma coisa, né? A gente pode colocar aqui um input pedindo senha. Pode usar aspas simples, pode usar aspas duplas, como vocês quiserem. Senha. Aí eu tenho. Quais são os outros campos que a gente tem aqui? Vamos lá. E-mail, o nome, sobrenome e telefone. Né? Eu não perdi tempo, já fiz o meu. Tá aqui, ó. Usuário, senha, e-mail, nome, o nome do usuário, sobrenome. Faria mais sentido você perguntar o nome do usuário primeiro, né? Esse meu sistema aqui tá meio doidão. Vamos botar aqui. Vamos fazer o seguinte: vamos jogar a pergunta pro nome do usuário, nome da pessoa e sobrenome primeiro. Usuário depois, senha, e-mail, telefone, beleza. Então aqui eu estou coletando tudo. Aí eu preciso fazer o quê? Exibir esses dados, certo? Vou exibir esses dados usando uma fstring. Então, ó, vou fazer aqui, ó, credenciais do usuário, usuário, com fstring, senha, tudo num lugar só, nome completo, nome, sobrenome e telefone. Vamos executar aqui. Nome, Holmes, sobrenome Erivelton, digite o nome do usuário, quero holmes.heriberto, Heriberto, gostei. A senha, vou colocar 1, 2, 3. O e-mail vai ser holmes@heriberto.com. Meu telefone 190. Então, ele executou. Olha lá, credenciais do usuário, usuário tal, senha tal, e-mail tal, nome tal e telefone. Beleza, deu bom, funcionou legal, tá? Funcionou bacana, bacana, né? Legal. Show de bola, né? Pra gente ir pro intervalo, mais uma atividadezinha aqui bem esperta aqui pra gente fazer. Só que agora eu vou usar o... vou dificultar. Vou dificultar. Vou dificultar a parada. Tá? A gente vai fazer o seguinte. Sabe quando vocês colocam a senha, né?
essa senha ela pode ser forte, por exemplo, uma senha 1, 2, 3 é uma senha muito fraca. Por que ela é fraca? Porque o computador vai tentar todas as possibilidades. E a 1, 2, 3 é uma possibilidade muito provável. É uma sequência comum que as pessoas usam em senha. Então é muito fácil de quebrar. Quer ver? Ó, se a gente usar um decrypter, quer ver? Eu vou acessar um decrypter. Só para vocês terem uma ideia. Porque as senhas hoje elas são salvas em sistemas de criptografia, ou seja, ele modifica ali para que você não saiba exatamente o que tem armazenado naquela senha. Então, eu vou colocar aqui, ó, o encrypt. Eu vou encriptar aqui, ó, 1, 2, 3. E vou pedir para ele encriptar aqui para nós. Mas esse aqui não ficou legal não, pera aí. Deixa eu tentar achar um outro aqui. Vou tentar um SHA-256, que é uma criptografia relativamente forte, tá? É uma criptografia relativamente forte, só que ela é quebrável, né? Então aqui, ó, vou colocar aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3 e encriptar. Aí gerou um hash aqui, o SHA-256. Beleza. Vou copiar esse hash aqui. Então, no banco de dados fica salvo o hash, ou seja, fica salvo esse código. E aí esse código é uma criptografia. Ele passou ali uma equação que converteu nesse monte de caractere aí. Só que na prática é 1, 2, 3. Aí, eu vou usar o decrypter agora. Vou usar o decrypter, ele não sabe qual que é a senha, sabe só a hash. Olha só, ele já identificou o decryption. Olha o tempo que ele gastou, 0,195 milésimos de segundo. Ele tentou 18 combinações, ou seja, na 18ª ele acertou. Para vocês verem como que essa combinação foi fácil. Agora, vamos encriptar uma senha com letras e números. Então, eu vou botar aqui, ó, letras, números, letra maiúscula, pequena, maiúscula, caracteres especiais. Ó, já tem bastante, né? Então, vou encriptar, ó, deu a mesma coisa. Só que agora, se eu quiser decriptar ele, olha só, não consegui decriptar, porque, né, ele tá o quê? O texto está muito grande, então vamos tentar aumentar aqui, ó, os settings, né? Vamos permitir tudo aqui. Ó, até o 12. Vamos ver, eu não sei, acho que eu coloquei muitos lá, né? Ó, mas aí, ó. Ele vai morrer de tentar aqui e não consegue. Por quê? Porque agora eu aumentei as opções e aí eu aumentei o tempo que o sistema vai tentar decriptar essa senha. Então, por isso que a gente fala que tem que ter uma senha segura, com letras, com números, uma senha grande. Então, vamos fazer em Python um programa. Olha, vai ficar aqui a vida toda. Eu vou deixar rodando aqui, mas não vai nem dar conta de decriptar isso aí, porque ficou uma senha muito forte. Lógico, se for um supercomputador com bastante capacidade de processamento, ele consegue tentar mais combinações, né? Isso aí é o que a gente chama de ataque de força bruta, ou brute force attack. Tá? Então, isso é um tipo de ataque que é muito comum também para quebrar senhas. E aí, beleza. Então, qual que é a nossa ideia? Tá? Então, a gente quer uma calculadora de força de senha. Então, eu quero que eu crie um programa que me entregue essa força de senha. Então, eu vou pedir aqui, ó, calculadora força senha.py. Então, essa minha calculadora de força de senha, ela vai ter que fazer o seguinte, ó, vamos lá. 2, 3. 2, 3. Então, ó, meu programa vai precisar o quê? Pedir ao usuário para editar uma senha numérica, ou seja, só número, tá? Vamos usar o len para descobrir o tamanho da senha. E vamos usar o poll na base 10 em relação ao tamanho para calcular quantas combinações possíveis existem com aquele número de dígitos. Aqui é o princípio da matemática, análise combinatória, que você vai multiplicar a quantidade de combinações, já que são 10 números, a potência na base 10 elevado ao número de algoritmos. Então, por exemplo, se eu coloquei uma senha com um número, vai ser 10 elevado a 1, vão ser 10 combinações possíveis. Lógico, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu colocar dois números, por exemplo, uma senha 12,
ela vai ter dois números de combinação. Então, vai ser 10 elevado a 2, 10 vezes 10, 100, 100 combinações possíveis, que é de 0 até 99. E assim vai. Então, a gente consegue saber. E eu vou mostrar o resultado na tela. Então, esse aí é a atividade aí para vocês. Mão na massa, mão na máxima. Daqui a pouco a gente volta e aí a gente responde. Aliás, vamos responder logo, a gente vai para o intervalo e eu passo uma outra atividade mais casca grossa para vocês. Vamos pensar aqui, ó. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular a força dessa minha senha, né? Então, vou fazer aqui aquele esquema, né? Aquele esquema, calculadora de força de senha. Aí, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entrar a senha do usuário, ou seja, o usuário vai ter que me dizer qual que é a senha dele. Então, o usuário vai colocar a senha com o input, digite sua senha numérica. E aí, eu vou querer saber o tamanho dessa senha, para poder fazer aqui a potência de 10 em relação ao tamanho. Então, para eu saber o tamanho da senha, como é que eu vou fazer, rapaziada? Isso mesmo. Senha vai ser a entrada que eu vou armazenar. Só que essa entrada, ela precisa ser um número inteiro, porque como ela entra aqui, ó, o input me entrega string, eu não quero string. Então, eu vou ter que fazer aquela conversãozinha. E aí, a conversão, eu vou chamar agora o que era senha para senha na forma de número inteiro. Como é que eu faço? Eu uso o casting, né? Eu faço o int e passei a senha aqui dentro. Tá? Então, tudo que eu coloquei aqui dentro, poderia colocar assim direto? Ó, poderia fazer assim? Poderia. Daria no mesmo. É a mochila e a lancheira dentro da mochila. Tá? O input dentro do int. Beleza, também daria certo. Só que vamos deixar o negócio mais fluido. E aí, vamos calcular a quantidade de combinações possíveis. Aí, a quantidade de combinações possíveis é 10 elevado ao tamanho da senha. Então, a combinação vai ser poll elevado ao tamanho. Só que qual que é o tamanho dessa minha senha? O tamanho da senha é esse cara aqui, ó, o senha int, porque ele é o tamanho da minha senha, não é? Não é isso? Só que é o tamanho da minha senha que eu preciso usar uma função específica. E que tamanho específico é esse? Para eu saber o tamanho específico. Então, é aqui, ó. Vamos fazer aqui o tamanho dela. Só que eu quero usar o int, né? Int. Que é a senha numérica que a gente passou. Então, o tamanho vai ser essa senha. E aí sim, eu consigo passar o tamanho. Então, a gente consegue entregar a nossa saída do terminal dizendo o tamanho da força da senha com um f-string. A sua senha tem tamanho de tantos dígitos e a senha com o número inteiro é tal e o número de combinações possíveis é tal. Vamos ver como é que fica? Aqui é a sua senha numérica. Vou botar aqui a senha 1, 2, 3. Ó. Ixi, deu ruim. Pedi duas vezes a mesma coisa? Por que ele está pedindo a mesma senha duas vezes? Espera aí. Fiz alguma besteira aqui, né? Aqui, ó. Eu botei a mesma coisa duas vezes. Espera aí. Entrada de dados. Vou converter a senha para inteiro. Vou calcular o tamanho. Aí eu vou saber a combinação. Vamos ver agora. 1, 2, 3. Ele deu um erro aqui. O que ele está falando? Ó. Tamanho lá em senha deu um erro. Que o objeto é um inteiro. Como é que você vai calcular o tamanho desse objeto inteiro? Então, aí deu um problema, não é? Eu consigo saber o tamanho de um objeto que é inteiro, que é número? Não. Mas eu consigo fazer operações com objeto que é número? Também, que só consigo se for número, se for inteiro, não. Então, o tamanho aqui vai ter que ser com base no que o usuário colocou de senha. Agora, o cálculo da potência aqui, o cálculo da potência vai ser essa combinação com o tamanho da senha. Tá certo? Então, essa condição, ela é obrigatória, senão não tem como eu fazer. Tá bom? Então, vamos lá, executar de novo aqui. Digite uma senha numérica, 1, 2, 3. Aí, agora deu certo, ó. Sua senha tem 3 dígitos, a senha é 1, 2, 3 e o número de combinações possíveis é 1000. Aí sim. Então,
Para fazer operações de len, que é o tamanho de um objeto, você precisa ter unidades que compõem esse objeto. Um número não é um objeto que você possa contar quantos elementos ele tem, como é o caso de uma string. O que é uma string? É uma cadeia de caracteres. Então a gente tem que respeitar essa cadeia de caracteres. Beleza? Eu coloquei mais cedo para vocês aí uma lista de exercícios. Vamos para o intervalo e aí essa lista já tá lá. Coloquei mais cedo, coloquei já era nas 7 horas mais ou menos. Eu coloquei aí uma lista para vocês. Então pega essa lista aí e vamos mastigar essa lista e aí vamos fazer, tá? É uma lista que tem a mesma lógica e vocês têm que fazer e me entregar, beleza? Nossa próxima atividade. Valeu, pessoal. Vamos pro break. Daqui a pouco a gente volta. Fazer a lista agora, né? Vamos responder a lista. Meia hora dá para fazer a lista? Vou dar aí 15 de intervalo, né? Mais 15 de intervalo aí, mais uma meia horinha para fazer a lista, beleza? E enviar para mim até às 22h30 aí. Vou deixar prazo. Hoje é no prazo. Valeu? Show de bola. Vamos nessa.